Boa noite, igreja. O Senhor abençoe cada um de vocês. É um prazer estar aqui com vocês hoje e mais ainda compartilhando a palavra de Deus, né? Que é o alimento sólido que todos nós precisamos. A Bíblia diz que três características são importantes para o cristão: liderança, responsabilidade e identidade. Se você lembra, Jesus tinha essas três características: liderança, responsabilidade e identidade. Mas às vezes nós perdemos o norte e saímos e perdemos alguma delas. E a Bíblia nos mostra como Deus lida com as pessoas que perdem o horizonte. Um dos exemplos é Judá. Vocês lembram da história de Judá? Judá era um filho com muitos irmãos. Pelo menos ele tinha 11 irmãos, certo? Se você abre sua Bíblia no livro de Gênesis, o capítulo 37, é a primeira vez que aparece Judá na Bíblia. Gênesis capítulo 37, verso 26. Apesar de Judá pertencer a uma grande família, ele está dentro de um grupo não muito positivo, dentro dos aqueles que têm envidia, né? Envidiosos. Tinha um favorito, era José, e os outros irmãos não gostavam dele. E dentro daquele grupo que não gostava, tinha um em especial e era Judá. Só que aqui na Bíblia aparece uma característica de Judá. Olhem só. O capítulo 37, o verso 26. Então disse Judá a seus irmãos: de que nos aproveita matar o nosso irmão e esconder-lhe o sangue? Vinde, vendamos-lo aos ismaelitas. Não ponhamos sobre ele a mão, pois é nosso irmão e nossa carne. E seus irmãos concordaram. A primeira apresentação de Judá é alguém que quer tirar proveito da situação. A Bíblia nos diz que José não era muito querido entre os irmãos e os irmãos pegaram ele, colocaram ele em uma cova e queriam matar ele. Lembra? E aí aparece Judá sendo o líder daqueles 11. Judá não era o primogênito, Judá não era o primeiro deles, não era o mais velho. O mais velho era Rubem. Mas Rubem perdeu a liderança porque ele fez uma coisa muito errada. E ninguém mais confiava nisso. Ninguém mais confiava nele. Aí aparece, não o primeiro, mas sim aquele com qualidades de liderança. Judá, desde a primeira vez que aparece na Bíblia, ele mostra as qualidades de liderança. Só que não de uma forma positiva. Ele diz a seus irmãos: vamos tirar proveito desta situação. E ele diz: vamos vendê-lo. Pelo menos a gente vai ter dinheiro. Muitos jovens, hoje em dia, se perguntam também qual será o proveito que nós podemos tirar de uma situação. E muitas vezes correm atrás daquele proveito e saem da igreja. Muitos deles não se preocupam com as consequências desse proveito. E assim como Judá, até vendem a família. Imagina. Judá estava disposto aqui a tirar proveito da situação. Vamos vendê-lo. E os irmãos concordaram. Eles venderam a José. Só que talvez Judá não tinha pensado no sofrimento que ia causar na família. Quantas lágrimas derramou o pai por aquele filho desaparecido? Será que Judá pensou nisso? Será que Judá pensou em José quando estava indo como escravo para Egito? Quantas lágrimas derramou José no caminho? Será que Judá pensou nisso? Judá, por mais líder que seja,
ele se torna ou se mostra para nós um líder irresponsável. Ele não quer assumir sua responsabilidade. Simplesmente ele não pensou. Ele tomou proveito da situação e ele não pensou nas consequências. A Bíblia nos diz, por exemplo, no verso 34 do mesmo capítulo, quando Jacó soube que tinha perdido José, diz, rasgou as suas vestes e se cinhou de pano de saco e lamentou o filho por muitos dias. Ellen White diz que Jacó chorou até secar as lágrimas. Chorou até mais não poder. Talvez Judá, vendo essa situação, vendo o pai muito triste, talvez sentiu uma pisca, um pouquinho de responsabilidade e sentiu um pouco de sentimento de culpa. É por isso que no capítulo 38 diz que Judá se afastou da família. Judá tinha liderança. Judá não tinha responsabilidade e desta vez Judá rejeita sua identidade. Sai fora da família. Simplesmente vai e busca um futuro melhor fora de casa. O capítulo 38 mostra o que aconteceu quando ele saiu de casa. Mas o perfil de Judá é de um jovem que cresce na igreja, passa por todas as classes, infantil, juvenil, adolescente, jovens, mas chega um ponto em que simplesmente ele não quer mais saber da igreja, não quer mais saber de Deus. O capítulo 38 nos mostra por que Judá é tão cruel e tão duro. E à vez, ao mesmo tempo, nos mostra por que Judá mudou 180 graus. Se vocês veem no capítulo 38, vem um Judá que sai de casa, mas vai para uma terra com um amigo, diz. Um amigo não cristão, um amigo que não conhecia Deus. Leiam comigo aqui o verso 1 do capítulo 38. Diz, aconteceu por esse tempo que Judá se apartou de seus irmãos e se hospedou na casa de um adulamita chamado Irá. Ali viu Judá a filha de um cananeu. Judá colocou os olhos em alguém que não acreditava em Deus. Ele vinha de uma linhagem. Ele vinha de Abraão e Isaac, que eram muito conhecidos naquele tempo. E ele sabia que Abraão, quando procurou uma esposa para Isaac, procurou alguém da família, não procurou? Mas ele não queria a mesma coisa para ele. Judá simplesmente não quer saber mais da família de papai ou do avô. Ele quer um futuro diferente. Pior ainda, ele tem 2 filhos e assim como ele casou com alguém fora da igreja ou fora da fé, ele escolhe uma mulher para seu filho também fora da fé, fora da igreja. Pensou? Parece que Judá não interessava mais ser da tribo de Israel. Parece que Judá pensava mais em tirar proveito da situação. Esquecer a dor que causou na família. Esquecer a dor que colocou no coração do pai. Até esse ponto, talvez Judá não pensava voltar mais e viver sua vida e ficar por aí muito, muito tempo. A Bíblia diz que o primeiro filho nasceu e ele procurou uma esposa e conseguiu a Tamar. Só que o primeiro filho era muito mau, diz a Bíblia, era cruel e Deus tirou a vida. Aí é curioso porque Judá não queria saber da família, mas ele lembrava de certas coisas que na família acontecia. Levirato. Na família de Judá, quando um irmão morria, a esposa ficava com o segundo irmão. Não que Judá não queria saber nada da família e agora lembra de certas coisas que a família praticava. Certamente, se alguém sai da igreja, meus amigos, ele vai lembrar das coisas que fazia aqui.
por mais longe que ele esteja, ele vai lembrar das coisas que ele vivia aqui na igreja. Um cantor famoso, Elvis Presley, né? Ele cresceu na igreja e começou a cantar dentro da igreja em um coral e sua voz era impressionante e ele saiu no mundo, ele viveu no mundo e ele foi muito famoso e cantava outras músicas que não tinham nada a ver com a igreja. Mas ele sentia um sentimento de culpa porque ele lembrava as coisas que ele vivia na infância. E de noite ele ia para a igreja para tentar acalmar o sentimento de culpa, cantando hinos dentro da igreja. Certamente, se alguém sai da igreja, ele vai lembrar. O Espírito Santo ainda vai trabalhar no coração dele. Por isso, nossa parte é orar. Orar. Enquanto há vida, há esperança. Amém? Judá, por mais longe que ele estivesse, ele ainda lembrava coisas da família dele. Morreu o primeiro, deu a esposa para o segundo. Morreu o segundo, e aí Judá se preocupou. Uma mulher se casa com o primeiro, morre. Uma mulher se casa com o segundo, morre. O terceiro não, diz. Vamos esperar um tempinho. Alguma coisa errada tem aquela menina, não é? E Judá fala com Tamar e diz: Tamar, o meu último filho ainda é muito novo. Volta para a casa de seu pai e espera ele crescer. E Tamar aceita e volta na casa do pai. Só que passa o tempo, segundo a Bíblia, passa o tempo e parece que Judá lavou as mãos, solucionou o problema. Não quer mais a menina dentro de casa. O menino cresceu, o último filho cresceu, mas Judá não estava nem aí. Por incrível que pareça, a história diz que Tamar ainda estava esperando se casar com o último filho. Passou muito tempo, muitos anos, mas ela ainda continuava com as vestes da viudez. Imagina? Parece que Tamar via uma oportunidade aí para pertencer ao povo escolhido, ao povo de Deus. Todo mundo sabia quem era Abraão, ou quem foi Abraão. Todo mundo sabia quem era Isaac. E conheciam o Deus deles. Tamar viu uma oportunidade de pertencer a um povo diferente na vida de Judá. Judá não estava nem aí, não queria nenhuma identidade. Mas, no contrário, Tamar se importava com a identidade. Tamar queria pertencer ao povo de Deus de uma ou outra forma. E se ela tinha uma oportunidade entre mil, ela escolheria essa oportunidade. Eu me lembro, quando eu terminei a faculdade, tinha uma oportunidade de trabalhar na área aeroespacial. Um projeto de fazer satélites. Para mim, era jovem, inocente, e para mim era mais um projeto. E eu pensava assim, se dá certo, se não dá certo, não dá certo, tanto faz. E chegou um amigo e me diz, o que você vai fazer saindo daqui? E eu comentei para ele, eu tenho a possibilidade de ir para lá, um projeto de satélites, mas também não sei. E então ele me diz, olha só, aquela é uma oportunidade muito boa, muito importante. Se você tem chance de entrar lá, abraça com toda força, insiste, procura, vai, não desperdice essa oportunidade. Isso ficou gravado na minha mente. Eu imagino que Tamar pensou a mesma coisa. Se tem uma pequena oportunidade de pertencer a um povo escolhido, eu vou. Eu vou. O filho cresceu, Judá não queria saber mais, mas ela fez um plano. A Bíblia diz que fez um plano. E vocês podem ler no capítulo 38 o plano que ela fez. Eu apenas vou ler aqui um verso de como termina aquele plano. Olhem só. O verso 26 de Gênesis 38. Verso 26. Depois que o plano termina, aí parece que Judá abre os olhos e ele se importa com a identidade, sim. O verso 26 diz: reconheceu-os Judá e diz: mais justa é ela do que eu, porquanto não lhe di a Sela, meu filho,
e nunca mais a possuiu. Ele afirma: mais justa é ela do que eu. Parece que ele reconhece a importância de pertencer a uma família, a uma identidade. Quando eu era criança, aproximadamente 13, 14 anos, eu tenho um irmão mais velho. E é muito parecido comigo. É tão parecido assim, olhem só, que uma vez eu fui para uma loja comprar pão e o vendedor falou comigo assim: quando que você vai pagar o que você me deve? E eu fiquei: eu te devo? Eu não lembro. E aí a senhora, eh, ele não é, ele o irmão mais novo, é outro. Aí que eu soube que ele, meu irmão mais velho devia dinheiro, né, à loja. O meu primo, uma vez chegou em casa e ele me cumprimentou, pensando que era o irmão mais velho. Imagina? É muito parecido. Minha cunhada nunca confundiu, graças a Deus. Mas assim, eu me lembro dele, ele sendo diácono da igreja. E ele com gravata, com paletó, participando do culto. E eu tinha na minha cabeça assim, quando eu crescer, eu quero ser como ele. Quão importante é uma identidade, uma família. Parece que com essa história entre Tamar e Judá, Judá abriu os olhos e ele diz: eu sou do povo de Israel, do povo escolhido. E ele volta para casa. A partir daí, a história de Judá é muito diferente, totalmente diferente. Quando eles precisavam voltar para o Egito, lembram que o faraó de Egito, que era José, falou para eles: vocês não voltam se vocês não traem seu irmão mais novo. Se vocês voltam sem seu irmão mais novo, vocês serão mortos. Aí eles voltam para o pai, estão com o pai, acaba a comida e o pai diz: voltem para o Egito para trazer mais alimentos. E aí primeiro Rubem diz: não podemos voltar, porque se voltarmos sem o Benjamim, o faraó vai nos matar. E o pai diz: já desapareceu, já sumiu José. Agora não vai sumir mais Benjamim, vocês não vão. Acabou a comida, aguentaram uns meses, mas a fome veio e a fome pegou. E se eles não tinham alimento, eles iam morrer. Aí, nesse momento de crise, aparece o líder de novo, Judá. E desta vez, Judá já não é mais aquele que procura proveito da situação. Já não é aquele irresponsável que não se preocupa por pai, pelos irmãos, pela família, por nada. Já não é mais aquele que não tem identidade. Agora Judá tem liderança, agora Judá tem identidade e agora é alguém responsável. No capítulo 43, no verso 3, diz: Judá falando com seu pai, fortemente nos protestou o homem, o faraó, dizendo: não bebereis o rosto se o vosso irmão não vier convosco. E você continua lendo a história e Judá diz: por favor, nos deixa levar o Benjamim. Eu serei o culpado se não volto com ele. Eu me farei responsável, diz. E ele intercede tanto e tanto com o pai que o pai diz: tudo bem, leva meu filho. Judá se torna alguém confiável, alguém que vai. E vocês veem, quando eles voltam para Egito, o faraó, que é José, faz outro plano para que Benjamim fique lá. E aí, Judá, mais uma vez, ele começa a interceder por seu irmão. Primeiro intercede por seu pai, agora intercede por seu irmão, intercede por sua família. E Judá, a partir do verso 16 do capítulo 44, ele começa a falar com José. Não temos como nos justificar, diz. Nós somos culpados. Deus viu o nosso pecado. Benjamim não pode ficar aqui. Se Benjamim fica aqui e nós voltamos sem ele, o nosso pai vai morrer de tristeza, diz. Por favor, diz Faraó, eu fico no lugar dele. Que todos meus irmãos voltem para casa
e eu fico no lugar do Benjamim. E ele dá um discurso muito grande, muito grande. Ao final do discurso, José não consegue mais segurar as lágrimas. E ele pede para todo mundo sair fora e ele começa a chorar como um menino. Aí ele se revela. Ele diz: Eu sou José, seu irmão. Mas vocês veem essa mudança de um Judá diferente no começo, mas agora um Judá que se preocupa assim pela família, que tem identidade e que consiga a liderança. A história de Judá é muito impressionante porque não termina por aí. Quando o pai já está se despedindo, ele diz uma profecia de Judá. E essa profecia é muito bonita. O verso 8 do capítulo 49 fala sobre Judá e o futuro de Judá. Judá faz a diferença na família. E em essa profecia diz o seguinte: Judá, teus filhos te louvarão. A tua mão estará sobre a cerviz de teus inimigos. Os filhos de teu pai se inclinarão a ti. Judá é leãozinho, diz. Deita como leão. Quem vai acordar ele? O cetro não se arrendará de Judá, até que venha Selo. A profecia diz que Judá será uma linhagem, uma raça de reis. Todos os reis que vêm de Israel seriam de Judá, até que chegue o Salvador, o Redentor. O Cristo mesmo, o Deus, vendria da tribo de Judá. Judá aprendeu na vida dele que ele pode ser um líder muito excepcional. Ele pode ser muito bom no que ele faz. Mas o que ele precisava aprender, que não basta ser bom na vida, tem que ser fiel. Não basta ser bom na vida. Talvez com tuas qualidades podes dar-te muito bem nessa vida, mas não basta ser bom, tem que ser fiel a Deus. Quando eu tinha mais ou menos uns 30 anos, eu terminei o doutorado e poucos meses depois nasceu minha filha, a Esther Tai. Agora é adolescente. E eu me lembro que eu cheguei aqui no São José, fiz um pós-doc, fiz outro pós-doc, e na minha cabeça estava assim: eu sou muito especializado. Agora trabalho não vai faltar. Estava tranquilo. Mas de um momento a outro veio a doença, veio o desemprego. Eu me sentia muito bom no que eu fazia, competente. Mas quando chegou a doença e o desemprego, as coisas complicaram. E eu me lembro, eu fui procurar emprego em um lugar e eles me dizem: nossa, você tem todas as qualidades. Na segunda-feira você começa, mas o sábado tem que estar aqui. Tuve que rejeitar aquele emprego. Passou um mês, 2 meses, um ano, 2 anos, e o tempo passa e as coisas se complicam. Mas foi uma época muito abençoada. Eu me lembro ter falado com meu pai e falar para ele: pai, eu estou sem emprego. E ele me diz: meu filho, é uma oportunidade para viver pela fé. Vive pela fé. E foram anos em que passei mais tempo com minha filha. É por isso que ela hoje é boa em matemáticas, joga muito bem xadrez, ela faz corridas. É por isso que se parece comigo. É uma bênção esses anos. Pouco tempo depois, Deus me colocou no mesmo emprego que eu saí. Deus me chamou e me colocou no mesmo lugar. Foi incrível. Eu me lembro que eu pensava assim: Senhor, eu fui treinado tanto na vida, fui especializado nessa área aeroespacial, eu gostaria de voltar nesse trabalho. E parece que Deus me ouviu e Ele me colocou no mesmo lugar. Foi uma bênção. Foi uma bênção. E eu aprendi, igual que Judá, não basta ser bom na vida. Você tem que ser fiel. Que o Senhor abençoe cada um de vocês. E que permaneçam firmes até Jesus voltar.